Eu e meu marido, nós já tínhamos 18 anos de casados. Nós chegamos no momento do nosso relacionamento onde ele estava mais no home office, podia ter mais liberdade de trabalhar, e eu estava suspensa das minhas atividades extracurriculares, do meu trabalho. Decidi ficar em casa para cuidar mais de mim, da minha saúde mental, da nossa casa, do nosso relacionamento. Então, meu marido que estava bancando toda a nossa situação. Um relacionamento que foi todo construído à base de muita confiança, amor, alegria, pessoas incríveis do nosso lado, apoio da nossa família, dos nossos familiares e amigos. Enfim, nesse período que nós passamos casados, a gente sempre trabalhou demais, mas nós tínhamos como meta que em algum determinado momento da nossa vida a gente passaria a fazer viagens. E eu sempre tive grandes sonhos de ir para cruzeiro, conhecer a Disney, conhecer lugares fora do país, enfim. Em uma dessas viagens, nós realmente foi dentro de um cruzeiro. Era o meu aniversário, eu tinha ganhado de presente de aniversário e eu comecei a fazer amizade com um casal que estava lá. Quem viaja, quem tem o hábito de viajar, principalmente sozinho ou às vezes em casal, tem essa tendência de fazer amigos que estão na mesma vibe, né? Ou que também estão viajando sozinhos ou que estão em casal. Como a gente é casal, a gente geralmente faz amizades casais. E aí a gente conheceu um casal muito legal. O rapaz tinha a idade muito parecida com do meu marido, já a namorada dele, que estava noiva, ela tinha uma idade um pouquinho mais nova do que a gente, assim, quase uns 10 anos de diferença. Mas a menina super gente boa, super legal, super humilde, super engraçada. Fechamos o nosso quarteto ali, né? Descobrimos que eles moravam na mesma cidade que a gente, inclusive o marido dele trabalhava próximo ao trabalho do meu marido também. E a moça, ela estava fazendo a segunda faculdade dela. Ela fez uma que ela não atuava e estava na segunda faculdade dela. Enfim, conversamos muito, passamos todo o cruzeiro rindo à beça. Teve show, e piscina, e bebe, e teatro, sabe? Muito interessante. Passamos 5 dias viajando e 5 dias nos divertindo muito. Como nós fizemos amigos que era da nossa cidade e viajando, a partir daí a gente trocou o WhatsApp, né? E decidimos manter o contato, porque foi uma sinergia maravilhosa. Fizemos um churrasquinho na nossa casa, eles foram. Teve um outro momento que eles fizeram um jantar na casa deles, nós fomos lá. Teve um outro momento em que nós fomos na inauguração de um restaurante novo na nossa cidade. Já teve, assim, vários momentos que tinha peça de teatro na cidade, a gente mandava mensagem, se convidava, às vezes dava pra ir, às vezes não dava pra ir. Até que um dia, em um desses nossos encontros, os nossos parceiros, né, conversando, eles chegaram na conclusão de que eles gostavam muito da mesma coisa, que era acampar em pescaria. Era uma coisa que eu já fazia com meu esposo há muitos anos. Já a mocinha, ela estava começando a ir com o parceiro dela, ele sempre foi, mas ela não era de ir junto. Decidimos que íamos. O meu marido, ele gosta de tocar instrumento, então a gente já pensou, não, a gente vai levar os instrumentos, a gente faz uma fogueira, a gente pesca, a gente faz comida, eu sempre fui muito boa na cozinha, a noiva do rapaz também, muito parceira, então bora, marcamos essa viagem do acampamento. Chegando lá, foi só nós 4 mesmo, não foi mais ninguém. Foi muito legal, porque geralmente, quando eu viajo com o meu parceiro, a gente viaja assim, com um bonde de muitas pessoas. E dessa vez a gente estava indo só a gente. Então era uma experiência diferente que a gente estava vivendo, né? A gente não chegou a apresentar eles pro bonde, até porque a gente decidiu conhecer um local mais próximo da família do rapaz que a gente conheceu. Ele conhecia um lugar ali de pescaria que dava para acampar e fazer coisa, que era muito bacana, então era uma viagenzinha, pegamos estrada de chão, chegamos lá. E aí nós começamos, armamos as barracas e a gente que é acostumado, né? A gente já foi organizando tudo, enquanto os rapazes estavam movimentando ali a churrasqueira, juntando para poder levantar o fogo. Eu tava mexendo nas barracas, em deixar a lona tudo certinha e a moça me ajudando também. Aí foi escurecendo e a gente tinha levado alguns petiscos, algumas coisinhas, levamos vinhos. Nós sentamos em volta da fogueira e começamos a beber. E estávamos tomando o nosso vinho e eu estava montando alguns petisquinhos, né? E também montei alguns marshmallow, porque quem faz fogueira sabe que marshmallow e fogo funciona demais. Nesse determinado momento, eu levantei e fui
para poder ir pegar e fazer os petisquinhos, né? E a gente tinha armado um cantinho para poder mexer com cozinha, essas coisas, né? E aí o que eu senti ali? O rapaz, o parceiro da moça, tinha levantado para ir no banheiro e eu tava colocando os petisquinhos aqui. E eu acompanhei ele por visão periférica passando para ir no mato, que não tinha banheiro, tinha que ir no mato, né? Tudo bem raiz mesmo. E naquele determinado momento, a moça que estava sentada na fogueira, ela tava tipo como se fosse com um vestido, porque o lugar que a gente mora é bem quente. Então, assim, a gente usa roupa de manga para tampar o calor e pros mosquitos não picar. E aí, mais pro lado da noite, depois que a gente já tinha chegado lá, ela tava, tipo, com um vestido, uma meia calça por baixo e uma bota. E eu vi uma movimentação que eu achei estranha, mas eu achei que foi coisa da minha cabeça. Como se, tipo assim, o meu marido, ele tava regulando o violão pra tocar pra gente, e em um determinado momento ela, tipo, abriu, assim, a perna, sabe? Tipo, como se ela tivesse arrumado, balançado o vestido, assim, com a perna aberta. E eu vi por visão periférica, só que quando eu olhei, ela já tinha cruzado a perna novamente. Aí eu pensei, não, ela só tava chacoalhando ali o vestido, né? E tá tudo certo. Beleza. Terminei de fazer os petisquinhos, levei, vamos abrir outra garrafa de vinho. Enquanto a gente abriu outra garrafa de vinho, eu percebi que assim, meu namorado falava uma coisa, nem era com ela, era com um parceiro dela, e ela soltava umas gargalhadas meio exageradas, puxava assunto com ele. Ele falava e dava pra ver, assim, que, tipo, ela ficava olhando pra ele, sabe? Uma coisa, assim, de admiração mesmo. Aquilo foi me causando um desconforto, até porque, assim, eu nunca passei por essa situação. Todas as mulheres, porque, óbvio, tem homens que vêm, são atrevidos e dão em cima de mim, tem mulheres que vêm, são atrevidas e dão em cima dele, mas eu e ele, a gente é muito tranquilo um com o outro, a gente conversa, depois a gente até comenta, você viu como é que aquele cara te olhou? Você viu como é que aquela... não sei o que, tá? A gente sempre fala sobre isso. Então, tudo bem, se tivesse realmente acontecendo alguma coisa, depois eu falava com ele, não ia ser ali na hora, né? E ela rindo, e aí isso começou a me incomodar, só que eu pensei, não, isso é besteira, né? Deixa pra lá. Aí teve um determinado momento que, assim, o parceiro dela bebeu vinho demais, a gente queria acordar às 5 horas da manhã para poder pegar um pedaço ali do rio que tava cheio pra gente começar a pescaria. E aí ele pegou e falou, eu vou dormir. E chamou ela. E ela meio que não quis ir. Ela falou, vocês vão ficar aqui? Se vocês forem ficar, eu fico, mas não, a gente vai deitar também. E ela, eu quero ficar aqui, não sei o que, vai lá. O parceiro dela pegou e foi deitar e ela ficou sozinha ali. E aí, beleza, né? Tipo assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Ela tava ali tranquila e tinha sobrado os marshmallows, que a gente só tinha comido até então, os petisquinhos de sal. Eu peguei, coloquei os petisquinhos, começamos a girar. E aí, naquele momento, ela começou a perguntar qual que era o ponto do marshmallow. Só que ela não perguntava isso pra mim, porque já tinha um tempinho que eu percebia que ela não estava direcionando tanto o olhar pra mim, que quando eu falava, ela meio que, tipo... como se ela ignorasse o que eu tava falando, já o parceiro dela me respondia, eu até que cheguei a me questionar, será que ela tá se sentindo incomodada comigo? Será que ela tá sentindo que eu tô falando demais com o parceiro dela? Gente, com a minha idade, com a idade minha e do meu marido, a gente é bem assim, bem resolvido com as situações, só que como ela é mais nova, eu cheguei a pensar que ela poderia estar, né, só que eu não sabia, eu não tinha certeza do que estava acontecendo, do que eu estava sentindo. Aí, beleza, ela começou a perguntar o ponto do marshmallow. Aí ela levantou e sentou do lado dele. E aí ela começou a pegar o espeto e falar, ai, mas é assim? É assado? Aí coloca assim? Aí como que come? E aí quando ela ia comer, era aquela coisa tipo assim, sabe? Tipo aquela coisa muito sexualizada. E eu ia vendo aquilo e eu pensando, gente, isso é vergonha alheia ou será que eu tenho que me preocupar? E o meu marido, nesse momento, ele chegou até a dar uma olhada de rabo de olho pra mim. Porque ali eu tive certeza. Porque a olhada que ele me deu de rabo de olho foi uma coisa tipo assim, essa menina tá esquisita. O jeito que ela tá se comportando não tá muito normal. E ela comia, aí ela puxava assim, ai, tá quente, ai, tá quente. E no momento em que o marshmallow, porque o marshmallow derrete, né, caiu na boca dela, o que que ela fez? Ela pegou a manta, que tava, tipo, no pé, assim, e começou a secar, assim, a boca dela, sabe? Tipo, limpando, sendo que ela tinha uma também. Ali eu comecei a ter certeza que ela tava se jogando em cima do meu marido. Só que eu não sabia o que fazer ali na hora e como falar isso, sabe? Eu fui ficando incomodada, fui dando
umas tossidas. E aí eu fui, meti no meio, né? Falei, senta aqui do meu lado, deixa eu conversar com você, eu te ensino a comer o marshmallow, se você tiver com dúvida. Ela, agora seu marido já me ensinou, mulher, agora eu já sei comer, agora pode deixar que eu aprendi. Sabe, umas coisas muito assim. E eu, gente, será que é agora que eu chamo ele pra deitar? Sabe, por mim, né, bebia mais uma garrafa de vinho, sabe? Ali naquele momento eu pensei comigo, e agora, né? E agora, será que eu abro mais uma garrafa de vinho e pago para ver o que essa doida tem para dar? Ou será que eu chamo meu marido e vou deitar, né? Aí minha consciência falou, não, hoje é só o primeiro dia de pescaria, a gente tinha um final de semana inteiro pela frente. Falei, vamos caçar o rumo? E aí eu virei pro meu parceiro e falei, vamos caçar o rumo? Ele falou, vamos caçar o rumo. Entramos dentro da barraca e ali eu não sabia se eu falava ali, porque a gente estava no começo da viagem, mas eu falei pra ele só assim, ó, você fique em atenção com essa moça aí, que eu tô achando que ela tá puxando assunto demais com você. E eu não sou de ter ciúmes, mas o que me impressiona é que toda vez que acontece alguma coisa do tipo, de eu sentir uma insegurança com alguma mulher, eu pontuar pra ele sempre tem as mesmas reações. Não, amor, eu vi, eu percebi, nossa, que não sei o quê. E com essa, quando eu fui falar pra ele virou e falou assim, não, eu não percebi nada disso não, você não tá vendo coisa não? Eu acho que ela só é uma menina experiente que não sabe de nada. E aí ela perguntou, eu falei, Aí eu pensei comigo, eu não vou ficar falando da saia, eu não vou ficar falando dela, de tudo que eu percebi, porque depois vai fazer ele prestar mais atenção nela ainda. Vai começar a fazer ele prestar atenção nela. Então eu fiquei, digamos assim, né, sem saber se eu falava ou se eu calava. Mas se ele tivesse falado assim, eu percebi, ela realmente não tá com um comportamento normal, pelo menos eu já tinha a segurança dele de que ele, ó, cortar ela em qualquer brincadeirinha, risadinha, mas eu falei, então você presta atenção, porque se eu ver risadinha demais, o negócio aqui vai ficar feio. Beleza. Ele falou pra mim pra eu ficar de boa, pra eu ficar em paz, e falou, a gente não conhece eles tanto assim, a gente conheceu eles há pouco tempo. Falei, mas o pouco tempo que a gente se conheceu, ela não teve nenhum comportamento desse. Ele, mas é a segunda vez que a gente tá viajando, é a primeira vez que a gente tá viajando juntos e é a segunda que nós estamos em uma viagem, porque lá no cruzeiro, a gente não tava junto, a gente se conheceu e depois foram só momentos ali de jantar, de estar juntos. E ali era uma viagem, então às vezes a gente não tava assim acostumado com o jeito dela. Não, tudo bem, tem problema nenhum e tal, mas beleza, já tá avisado de que eu tô achando um pouco anormal isso aí. No outro dia a gente acordou, fomos tomar o café da manhã pra gente começar a pescaria. E a gente já leva tudo pro barco, porque aí lá a gente vai comendo e a gente vai pescando, leva cerveja, leva pãozinho, leva coisinhas, né? Leva os frios que a gente compra bastante, vai comendo e vai pescando. Aí a gente tava lá, tranquilo, de boa, na pescaria, até aí tava tudo certo. Teve um momento que na hora que o sol começou a nascer assim, tava bonito demais aquele sol nascendo, eu pedi pro meu marido tirar uma foto minha, que modéstia à parte, dentro desses 18 anos de casado, se tem uma coisa que eu fiz, ele aprendeu, foi tirar foto minha. Por quê? Porque eu gosto de postar nas redes sociais, então eu brigava com ele, a foto não é assim, a câmera não é assada, tira assim, faz isso, faz aquilo. De tanta bronca, ele se tornou, ó, expert. E aí eu pedi pra ele tirar uma foto minha, pegando só a minha silhueta e aquele sol nascendo, aquela coisa bonita. Ele fez as minas fotos. E ela ficou tipo, ai, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Eu falei, não tem problema nenhum, vem cá que eu tiro. Aí eu tirei, ela olhou minha foto, olhou a foto que ele tirou minha e falou assim, seu marido é melhor pra tirar foto que você. E eu ri assim, sabe? Você não gostou? Eu tiro mais. Ela, então tá, então tira. Aí eu fiz um book dela. Ficamos quase que 30 minutos de muda a posição, de arruma o cabelo, deixa eu passar um gloss, deixa eu arrumar a roupa, essa posição, você acha que de costas? Você acha que de frente? E eu tava no meio do mato mesmo, né? No meio de um rio, os caras pescando. Beleza, fui tirando foto dela sem problema nenhum, até porque quando eu quero tirar foto, eu também sou enjoada, mas não desse tanto, né? Tranquilo. Fizemos a foto, voltamos para o acampamento. Nesse dia a gente estava muito cansado. A gente fez a nossa jantinha, eles tomaram o banhozinho deles. Uma coisa que eu fiquei assim, encabulada, porque geralmente quando a gente vai nesses lugares de pescaria, eles já fazem um negócio de puxar água com mangueira, de deixar a mangueira bonitinha. A gente tem um suporte de chuveiro que a gente comprou na internet e aí a gente consegue puxar água do rio para fazer tipo um chuveiro, pra gente tipo tomar um banho e poder ficar de boa. E aí a gente faz isso geralmente atrás de alguma árvore, de alguma coisa que a pessoa fica mais à vontade para tomar um banho, né? E aí, quando foi a vez dela tomar um banho, ela, tipo, começou a tomar um banho e ela começou a tirar a roupa, sabe? E, tipo, dava pra ver que ela
tinha despendurado as roupas dela em cima da árvore, mas não dava pra ver ela, porque realmente tinha umas árvores assim, não dava pra ver ela. E aí ela saiu de lá de trás de toalha. Ela saiu de lá de trás de toalha. E naquele momento eu vi, e ela, em vez de passar pra barraca dela, o que ela fez? Ela deu a volta no acampamento pra passar em frente todo mundo pra entrar na barraca dela. Eu fiquei, assim, desconfortável demais, porque primeiro que nesses lugares assim a gente toma aqueles banhozão de gato e a gente já leva a nossa roupa pra trás da moita mesmo e a gente arruma lá. Isso porque a gente tava no modo raiz. Geralmente quando viaja o povão, a gente já tem os acampamentos, que às vezes tem o banheiro, tem a cozinha, que é a coisa básica ali pra gente poder puxar água pra poder tomar o banho, né? Tem até chega até às vezes ser cimentado no chão. Fiquei desconfortável com isso, mas não falei nada. Falei, dessa vez eu não vou falar, não vou ficar perguntando pro meu marido se ele viu ela passando de toalha, deixa que eu não quero nem saber. No outro dia, já tava fazendo um sol rachando, assim. E a gente foi pra um lugar onde tinha uma areia, que era tipo a praia. Aí a gente viu um acampamento. Quem faz pescaria sabe do que eu tô falando. Tem pessoas que montam acampamento, igual a gente montou o nosso. E aí, se tiver uma estrutura pra comida, a gente para, se não tiver ninguém, porque às vezes a pessoa foi pescar, a gente pode usar esses acampamentos, né? Geralmente, pesqueiros faz essas coisas, assim, de montar acampamento, sair pra pescar, e se alguém quiser voltar e usar, pode usar e não tem problema nenhum. A gente viu. E ali tinha como se fosse umas cadeirinhas de praia, tudo. E aí naquele momento ela entrou pra dentro do banheirinho que tinha ali dentro e ela colocou um biquíni, não era pequeno, era minúsculo. Era um biquíni que tampava só os biquíni do peito dela, assim, sabe? Bem fio dental, biquíni de bronzear. Essa é a verdade. Tá tudo bem, quer botar o biquíni de bronzear, vai tomar um sol, beleza. E aí ela saiu daquele banheiro e ela começou a passar óleo no corpo dela e ela passava o óleo, dava uma olhadinha assim pro meu marido, dava uma olhada pro marido dela. O marido dela tava olhando pro lado, ela dava uma olhada pro meu marido, dava uma olhada pro marido dela. E eu pensando comigo, eu não existo, né? Eu sou invisível aqui, eu não tô vendo nada disso. E às vezes ela até olhava pra mim, dava uma risada, ah, você quer passar também? Quer usar também? Aí eu ia falar, passo também, vou botar também. Botei meu biquíni também, né? Não do tamanho do dela, coloquei um biquíni mais pra quando a gente faz viagem em casal, a gente tem uns cuidados a mais, né? E aí botei meu biquíni bonitinho, fiquei ali do lado dela, só que aí veio assim o que me chocou. Ela pegou o celular dela, foi lá no meu marido e pediu pro meu marido bater foto dela. Disse que ele bate foto melhor do que eu, sendo que fui eu que ensinei ele, né? E aí na hora eu fiquei assim, um poço desconfortável, eu coloquei a mão assim na cabeça. Na hora que eu coloquei minha mão na cabeça, que minha cabeça começou a doer, assim, que o sangue subiu, menina, na hora, porque eu já tava cansada dela, já, sabe? Porque eu já tava cansada, será que isso é trem da minha cabeça? Será que realmente essa mulher tá dando em cima do meu marido? Mas ela de biquíni, com aquele biquíni pequenininho, com um corpo cheio de óleo, pedindo pro marido tirar foto dela. Na hora ele levantou assim, olhou pra mim, ele viu eu subir no sangue. Ele olhou assim pra ela e falou, por que você não pede pra ela fazer foto sua? Ela é muito melhor. Ela, ai, mas eu gosto de você, porque você tira foto melhor. E não sei o quê. E eu olhava pro marido dela, o marido dela igual uma banana. Igual uma banana, olhando assim, sabe? Tipo, poxa, pelo amor de Deus. É umas coisas assim que meu marido não permitiria. Um cara tá puxando papo comigo desse jeito, pedindo pra eu fazer foto dele, que não sei o quê, querendo me puxar pra perto dele. Meu marido vê aquilo e deixar tudo acontecer normal. Tá entendendo? Ele vai chegar, dar um chega pra lá no cara, dar um chega pra lá em mim. Nem foi na hora que eu cansei assim, aí ele, não, pede pra minha mulher, que minha mulher vai tirar melhor do que eu. Eu acho que é mais saudável pra nosso dia. Eu vou ali trocar uma ideia com o meu parceiro, viu? Entregou o celular dela na minha mão. Eu já peguei aquele celular furiosa. Ela, então tá, né? Tirei umas fotos dela, tirei umas fotos tudo cagada. Tirar as fotos tudo ruim. Falei, não vai tirar foto nenhuma, que esse momento aqui não vai ficar guardado. Esse momento aqui vai ser estragado nessas fotos. Tirei foto tudo zoada. Tudo zoada. Ela, ai, nenhuma foto tá boa, nenhuma foto tá boa. Eu falei, pois é, sua câmera que às vezes não presta. Aí, a partir daquele momento eu virei a cobra, assim, a jararaca, menina. Tudo era mal resposta, pedrada e patada em cima dela. E ela foi percebendo que eu não tava normal, que eu fui dando patada nela, que eu fui dando pedrada nela, que tudo que ela ia falando eu ia dando mal resposta, que uma pergunta, às vezes ela fazia uma pergunta e eu respondia, mas como é que é? Pergunta burra. Respondia umas coisas meio assim, pergunta burra, resposta zero, umas coisas meio assim, sabe? Do tipo, você tem que tingir esse cabelo de loiro seu, tá parecendo essas mulheres da televisão que fica dando rato, tipo umas coisas assim, bem piada da minha época. Comecei a brincar com ela umas piadinhas meio assim, o clima foi ficando muito pesado,
E aí a gente acabou que assim, ficou aquele clima, na hora de ir embora eu já tava doida pra ir embora, já desmontamos tudo. E aí já veio dentro do carro, eu e meu marido já o climão, né? Aquela torta de climão. E aí eu comecei a soltar tudo que estava preso durante esses 3 dias de viagem. De tudo que tinha feito, do comportamento, dela de toalha, das fotos, do biquíni, né, das risadas, do marshmallow, da perna que ela abriu aquele dia. E o pior é que ele começou a falar pra mim que ele não reparou nada disso, que ele não viu nada disso, que ele não se tocou com nada disso. E assim, 18 anos de casado, toda vez que aconteciam as coisas dessas, ele falava pra mim, eu vi. Não, meu bem, eu vi, realmente, sabe? E ela não. Era como se ele quisesse defender ela ou tivesse passando pano pra ela, ou ele tivesse gostando daquilo, mas ele não podia falar que tava gostando, então ele preferia falar que não tava vendo, sabe? Porque toda vez que ele concordava comigo, ele tinha que podar. E se ele não tivesse podado na hora da foto, se ele tivesse feito as fotos dela, eu acho que eu tinha surtado ali na hora, sabe? Eu tinha virado mesmo, assim, na loucura. E aí, o que acontece? De lá pra cá, eles mandam mensagem, eles querem ver a gente, meu marido gosta demais do marido dela, querem estar juntos, querem sair, e eu não consigo mais, porque ela não me desce. Quando eu pego o ranço de uma pessoa, eu pego o ranço de uma pessoa, e eu peguei ranço dela. E esses dias pra trás, eu fui mexer no Instagram dele, e eu vi que ela tinha curtido um monte de foto dele, fotos antigas, sabe? Foto assim... Foto de 10 anos atrás, 13 anos atrás. O que ela tá curtindo? Foto antiga dele. Tá entendendo? E curtir foto que tá eu e ele, ela não curtiu, não. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que ela tem uma segunda intenção com meu marido. Eu acho que se eu deixar ela aproximar, é capaz dela querer alguma coisa. O pior é que, assim, ele quer muito encontrar com eles. A gente até chegou a se encontrar depois do acampamento. Mas eu não consegui ser legal com ela, e o marido dela é gente boa demais, a gente gosta demais dele. Ela até que se comportou no restaurante, entende? E eu fiquei pensando, será que só em viagem que ela é inconveniente desse jeito? Será que é o jeito dela mesmo? Mas eu peguei ranço, e eu não quero pagar pra ver. E aí eu pergunto pra vocês pagariam pra ver? Vocês sairiam novamente? Vocês conversariam com ela? O que vocês fariam? Você pediria pro seu marido parar essa amizade? Ou você tentaria ver se realmente não é o jeito dela, né? Porque pra mim todas essas atitudes não são normais. Pra você, seria normal? Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Bom, já te respondo que se a tua intuição te falou que tem alguma coisa, então ouça o que a sua intuição tá falando. Tem alguma coisa. Mulher, ela é muito sensitiva. Mulher, ela tem um faro dentro dela, uma coisa que quando ela se sente insegura, quando ela sente que tem uma ameaça, que no caso a ameaça seria uma outra pessoa tentando chamar a atenção daquilo que já é seu, daquilo que já é conquistado por você, a gente sabe, a gente sente, a gente não é boba. Então não confunda a sua intuição, siga firme no caminho de que você pegou ranço, esse ranço tem motivo, não é um ranço à toa. Se eu tô viajando em casal, ou se eu tô viajando até em solteiras, mas tem alguém ali que tá de casal, eu tomo muito cuidado com o que eu falo, sabe? Pra mim, namorado de amiga é amiga também, sabe? Tipo, é uma pessoa que eu não converso, que eu não fico trocando muita ideia, eu tento ser respeitosa, eu tento ser amável. Pra vocês terem uma ideia, eu viajei com um casal de amigos meus. A minha amiga que é casada usava biquíni e eu comprei um monte de maiô, porque era a primeira vez que eu tava viajando com um casal. E eu falei, eu não vou ficar, porque eu sei que eu sou bonita, que eu sou siliconada, que eu sou magrinha, né, que eu tenho um corpo, assim, legal. Então, pra não provocar nenhum tipo de olhar ruim ou algum tipo de insegurança na minha amiga, eu não quis causar isso nela. Então, eu acho totalmente errado uma mulher que quer te causar essa insegurança, que fica fazendo insinuações sensuais, sabe? Isso aí parece mais um ato de desespero dela de chamar a atenção de outros homens, porque ela talvez não tá feliz no relacionamento dela. Agora vai saber por que ela tá dentro desse relacionamento. Mas eu também digo a gente não deve julgar ela, a gente tem que decidir essas escolhas de acordo com o que não é saudável pra gente. Se não é saudável ter a presença dela, não esteja. Agora, o tamanho do biquíni dela, o jeito que ela passou o creme no corpo, o jeito que ela comeu o marshmallow, isso é sobre ela também, né? Então, a gente também não deve julgar uma mulher, a gente apenas deve tomar as decisões de acordo com aquilo que não é saudável. Então, se não tá sendo saudável, corta pelo bem do seu relacionamento. Mas e vocês? O que vocês acharam? Vocês acham que essa mulher tava com interesse do marido dela? Esses comentários, essas curtidas aí em fotos antigas?
Eu não sei não, viu? Isso aí pra mim já é a bandeira vermelha falando perigo, está chamando atenção. Não sei, o que vocês acham? Deixa nos comentários, me mande uma história se você também já viajou em casal e você sentiu que esse casal tava querendo um nhenhenhê com você. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.